Imagina a penumbra suave de uma capela ao amanhecer. O ar ainda frio, o incenso apenas se insinua. E ali está ele, Jesus Eucaristia, recém-exposto na custódia, seu corpo silencioso brilhando como uma brasa no centro do altar. Ninguém fala, e ainda assim tudo está dito, porque nesse silêncio ele escuta, e não apenas o que você diz, mas o que você cala, o que murmura por dentro, o que escapa em suspiros entre cada Ave Maria. Você já pensou que suas palavras podem ferir o coração de Jesus logo depois de comungar? Sim, as suas palavras, aquelas que você diz ao voltar para o seu lugar, depois de ter recebido o Rei do Céu, aquele que o olhou com ternura, que se entregou a você como um esposo divino. Ele escuta o que você sussurra, e muitas vezes essas palavras, em vez de serem um hino de amor, são uma punhalada de frieza. Hoje vamos entrar juntas nesse momento sagrado, justo depois da comunhão, quando o corpo de Cristo está dentro de você, quando você é um sacrário vivo. E, no entanto, tantas vezes deixamos escapar frases que não deveriam existir nesse instante. Palavras que revelam distração, rotina, desconfiança, palavras que não nascem do amor, mas do costume. E sim, algumas dessas palavras fizeram Jesus chorar. Sabemos disso pelo diário de Santa Faustina. Ali, ele lhe confessou as feridas secretas que recebe das almas tíbias, das almas ingratas, das que o recebem como se nada fosse, como se não fosse Deus, como se a comunhão não fosse uma fusão real entre o céu e a terra. Jesus disse a ela: muitas almas me recebem na sagrada comunhão, como se eu fosse apenas um objeto. Não me amam, não me agradecem, não me convidam a permanecer, e eu fico só dentro delas. Imagine isso. Um Deus feito pão, hospedado no coração de uma criatura, ignorado, como se o seu amor não valesse uma palavra sincera, como se a sua presença não merecesse nem um instante de silêncio agradecido. Hoje, vamos olhar isso de frente, porque muitas vezes, sem perceber, repetimos frases que parecem inocentes, mas que são punhais invisíveis cravados no coração de Jesus. Não senti nada. De novo a mesma coisa. Ainda bem que acabou a missa. Não tenho tempo. Ou até, não sou digna, mas tudo bem. E não dizemos isso por maldade, mas por costume, porque ninguém nos ensinou que, depois da comunhão, começa o momento mais íntimo, mais potente, mais transformador da alma. É o instante em que Jesus está verdadeiramente dentro de você. Não como ideia, não como símbolo, mas como presença real, viva, palpitante, esperando ser amada. Santa Faustina viveu essa verdade de forma dilacerante. Em seu diário, ela relata como Jesus se queixava de ser recebido com indiferença e como isso lhe provocava uma dor mais profunda do que a da cruz. Você consegue imaginar? O mesmo Jesus que suou sangue em Getsêmani, que foi coroado de espinhos, que pendurou-se no madeiro por você, hoje sofre por palavras malditas depois da comunhão. Por isso, este texto, este vídeo, não é apenas um conselho espiritual, é um chamado urgente. Um convite à reparação, ao despertar, à mudança definitiva na forma de viver cada Eucaristia. Vamos caminhar de mãos dadas com Santa Faustina, olhar com seus olhos místicos o coração ferido de Jesus e aprender o que dizer, como dizer e quando calar. Porque Jesus está vivo. Ele escuta, ele sente e sofre quando o seu amor é tratado com indiferença. E você, que o ama, não quer isso. Se você está aqui, é porque ama Jesus, mas talvez ninguém nunca tenha lhe ensinado isso. Hoje, você vai aprender. E ao final, terá um método simples e profundo para viver a comunhão como nunca antes. Nosso mantra de hoje será: Jesus, não permitas que minhas palavras firam o teu coração. Escreva essa frase como um ato público de fé, para que outros também possam unir-se a essa reparação. Vamos começar. Santa Faustina estava em silêncio, ajoelhada em sua cela após a Santa Missa. Ela havia recebido o Senhor, e tudo nela se recolhia, como uma flor que se fecha ao entardecer. Fechou os olhos. Nada disse. Apenas respirava o silêncio.
E foi então que ouviu, com uma clareza que nenhuma língua humana poderia reproduzir, a voz de Jesus dentro dela. Há almas que me recebem na comunhão como se fosse um costume vazio. Dizem palavras que não saem do coração. E isso me fere mais do que o abandono dos pecadores. Faustina estremeceu. Não por medo, mas por compaixão, por sentir dentro de si a chaga viva que havia naquela voz. Era como se cada sílaba revelasse um fragmento do coração trespassado de Cristo. E então ela viu algo, uma luz, uma visão espiritual, como se o véu entre o céu e a terra se abrisse por um instante. Jesus Eucaristia estava no interior de uma alma que acabara de comungar. Essa alma se levantava, caminhava de volta ao banco, ajoelhava-se, mas não dizia nada. Seus pensamentos logo se dispersavam. Hoje o padre falou demais. Preciso fazer compras depois. De novo as mesmas músicas. Enquanto isso, Jesus estava ali, presente, vivo, dentro dela, olhando-a com uma ternura dilacerante, desejando ser amado, ouvido, acolhido. Mas não encontrava uma só palavra de amor. Então a cena mudou. Outra alma se aproximava para comungar. Também voltou ao seu lugar. Ajoelhou-se, mas com humildade, fechou os olhos e murmurou apenas: Obrigada, Jesus. Fica comigo. Eu te amo. Nada mais. Mas esse breve silêncio era adoração. E Jesus, dentro dessa alma, sorriu. Santa Faustina então compreendeu algo profundo. O instante após a comunhão é um dos momentos mais frágeis e sagrados de toda a vida espiritual, porque é quando Jesus está mais perto e, ao mesmo tempo, mais exposto ao desamor. As palavras que dizemos, e até as que não dizemos, têm um peso eterno. Existem frases que, sem perceber, repetimos como quem lança pedras no coração de Cristo. Palavras como: já foi, não senti nada. Não valeu a pena vir. Sempre a mesma coisa. Não sou digna, mas tudo bem. Cada uma dessas expressões, ainda que pareçam inofensivas, revela uma atitude interior que Jesus conhece profundamente. Tibieza, rotina, dúvida, autossuficiência. E ele que se entrega com vulnerabilidade absoluta, esperando apenas ternura, recebe frieza. Não se trata de teatralidade, nem de repetir longas fórmulas. Trata-se de amor, de presença, de reconhecer quem acabou de entrar em sua alma. No Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Receber a comunhão é permitir que ele permaneça em você. Mas permanecer não é automático. Exige acolhimento, exige resposta amorosa. Não podemos recebê-lo como quem toma um remédio e segue o dia. Precisamos recebê-lo como quem acolhe o amado esperado por toda a vida. O catecismo ensina que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. E, no entanto, como tratamos essa fonte de graça? Com pressa? Com frases de desânimo? Com pensamentos banais? Não, minha irmã. Esse instante exige reverência, atenção, consciência de que Deus está em você agora, e não por obrigação, mas por amor. Santa Faustina escreveu que, às vezes, Jesus lhe pedia apenas uma palavra, uma única frase que expressasse amor sincero. Bastava dizer: Jesus, estou aqui, fica comigo. E ele se sentia consolado. Outras vezes nem isso era necessário. Bastava fechar os olhos e oferecer o silêncio da alma. Em uma de suas visões, Jesus mostrou a Faustina que até as almas mais simples, sem estudo, sem grandes palavras, podiam alegrar seu coração se o recebessem com humildade e amor. Mesmo uma criança que dissesse: Jesus, obrigado por vir, consolava-o mais do que 1000 orações ditas com o coração ausente. O idioma que Jesus mais entende não é o das palavras complicadas, mas o da presença amorosa. E é isso que hoje estamos redescobrindo. As palavras que você diz depois de comungar não são neutras. São um abraço ou uma ferida. E você pode escolher. Faça de sua comunhão um altar interior, um santuário secreto, uma janela entre o céu e a terra,
onde cada palavra que saía dos seus lábios seja um incenso que sobe ao coração traspassado de Cristo. Jesus, não permitas que minhas palavras firam o teu coração. Escreva essa frase, não apenas como oração, mas como promessa, para que outras almas se unam a esse ato de reparação eucarística, que mais corações aprendam a amar como ele merece. Você sabia que os 15 minutos depois da comunhão são considerados por muitos santos como os mais preciosos do dia? São Afonso Maria de Ligório ensinava com firmeza: depois de receber a comunhão, a alma se torna um pequeno céu onde habita Jesus, e ele permanece ali com toda a sua divindade. E então surge a pergunta: o que você faz durante esse pequeno céu? Porque esses minutos não são para sair correndo, nem para conversar sobre coisas triviais, nem para apagar o que acabou de se acender. São minutos de ouro, uma continuação do altar, mas agora dentro de você. Santa Teresa de Los Andes escrevia em seu diário: depois de receber Jesus, gosto de permanecer muito quieta, como uma criança que descansa no peito do Pai. Não digo muito, mas o amo com todo o meu silêncio. Durante esses 15 minutos, Jesus está realmente presente em sua alma. Não simbolicamente, não de maneira figurada, mas com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E embora você não o veja, ele o olha, ele o escuta, ele o abraça por dentro. Muitos santos recomendavam fazer um pequeno retiro interior nesse tempo, não sair do templo imediatamente. Se puder, permaneça sentada ou ajoelhada, em oração, em gratidão, em entrega. Mas, se precisar sair, faça-o com recolhimento, mantendo o diálogo silencioso no coração. Caminhe com Jesus como os discípulos de Emaús. Deixe que esses minutos definam o tom do resto do seu dia. Uma prática simples, mas poderosa. Depois de cada comunhão, repita em silêncio: Jesus faz da minha alma o teu sacrário. Permaneça nesse estado até que a paz se estabeleça dentro de você, até que o coração se aquiete. Porque se você permitir que ele haja, esses 15 minutos podem renovar a sua história. Jesus, não permitas que minhas palavras firam o teu coração. Faça dessa frase a sua promessa, o seu selo interior. Transforme cada comunhão num início, não num fim. Há um segredo escondido logo depois da comunhão, um tempo que quase ninguém ensina e que muitos ignoram. São os 15 minutos que seguem após receber Jesus. Segundo os santos, esse período tem um valor espiritual que não se pode medir com nenhum relógio humano. São Pedro Julião Eimarde, o apóstolo da Eucaristia, escreveu: o momento da comunhão não termina ao comungar. É então que começa a verdadeira intimidade. Não o deixe só. Pense nisso. Você acaba de receber o Rei do Universo. Você o leva dentro de si. Ele está verdadeiramente ali, com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. É Deus vivo, presente, pulsando em você. E, no entanto, o que fazemos normalmente? Muitos se levantam, voltam ao banco, dizem 3 frases memorizadas e já começam a pensar no que virá depois, no almoço, no telefone, nas tarefas, ou pior, saem da igreja sem olhar para trás. É como se um esposo, depois de um longo tempo de ausência, finalmente chegasse à porta da sua amada e ela dissesse apenas: "Oi, entra", e fosse assistir televisão. Você não faria isso, porque quem ama, fica. E é isso que Jesus espera, que você fique. A partir de hoje, consagre esses 15 minutos como uma extensão do altar dentro do seu coração. Os santos chamavam esse tempo de a prolongação do sacramento. O milagre continua, a união permanece, o céu ainda está aberto. Santa Faustina escreveu que depois da comunhão, a alma se torna como um jardim fechado, onde Jesus caminha. E ele procura uma alma que lhe ofereça perfume, o perfume do silêncio, do amor, da gratidão. Por isso proponho a você uma prática simples. Depois de comungar, diga em seu interior: Jesus, fica comigo. Faz da minha alma o teu lugar de descanso. Depois, guarde silêncio. Escute. Não tenha pressa.
Mesmo que precise sair da igreja, caminhe devagar. Leve esse recolhimento consigo. Não interrompa a presença. Não perca o que acabou de receber. Mesmo que você só tenha 5 minutos, viva-os com toda a alma, porque 5 minutos de amor verdadeiro podem mudar a eternidade. Faça uma promessa hoje. Cada vez que comungar, consagrará pelo menos 15 minutos para amar em silêncio aquele que o ama sem medida. Jesus, não permitas que minhas palavras firam o teu coração. Repita isso como compromisso, como propósito. Comece na próxima missa. Caminhamos juntas por um caminho de fogo e ternura. Desde aquela primeira imagem do sacrário iluminado até o sussurro íntimo depois da comunhão, descobrimos algo que muda para sempre a forma de viver a missa. Agora você sabe que Jesus escuta cada palavra após a comunhão, que ele não é um símbolo nem uma lembrança distante, mas um amado vivo que entra na sua alma, esperando acolhimento, ternura e silêncio. Descobriu com Santa Faustina que certas frases ferem o seu coração e que outras o consolam como um toque de amor. Aprendeu o método das 4 ações: deter-se, agradecer, guardar silêncio e oferecer. E entendeu o poder oculto dos 15 minutos após a comunhão, esse santuário secreto que continua dentro de você. Isso não é apenas conhecimento espiritual, é uma chave, uma pérola, um novo modo de estar com ele. E agora vem o desafio, o convite, um caminho de 7 dias para transformar essa luz em vida. Durante os próximos 7 dias, em cada missa que participar, mesmo que não possa comungar, pratique 3 ações simples. Primeiro, antes da comunhão, feche os olhos por um instante e diga interiormente: Jesus, vem a mim, minha alma é tua. Faça isso com plena consciência de quem está prestes a receber. Segundo, depois de comungar, guarde 3 minutos de silêncio absoluto. Nada de fórmulas, apenas esteja com ele, como quem repousa no peito do amado. Terceiro, ao sair da missa, ofereça sua comunhão por alguém concreto. Diga o nome dessa pessoa em silêncio e peça a Jesus que a toque com seu amor. Se fizer isso, se perseverar, mesmo sem sentir nada, verá frutos: recolhimento, paz, reconciliação interior e, sobretudo, uma nova intimidade com Jesus Eucaristia. Porque cada gesto nascido do amor deixa marca no céu, e Jesus nunca se deixa vencer em generosidade. Uma mulher que preferiu não se identificar escreveu: apenas por permanecer em silêncio depois da comunhão, senti que minha alma parou de correr e começou a descansar. Foi como se Jesus me deitasse no seu coração. É isso que ele quer para você também. Menos pressa, menos palavras que ferem, mais comunhão viva, uma fusão de almas, um altar secreto onde você e ele se encontrem como nunca antes. Jesus, não permitas que minhas palavras firam o teu coração. Repita essa frase agora, não como um eco distante, mas como promessa viva. Deixe que ela se torne o respiro do seu espírito, a batida do seu coração. E se esta mensagem tocou você, compartilhe-a. Que mais almas descubram o que Santa Faustina viu. Que o amor de Jesus na Eucaristia é real, vulnerável, e espera apenas um olhar, um obrigado, um silêncio. Ele entrou em você. Agora, o céu inteiro repousa em sua alma. Que cada comunhão a partir de hoje seja um encontro, não de costume, mas de amor.